Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo conhecimento, inspiração e insights. Eu me chamo Sene e, juntamente com o Walter, estamos recebendo uma convidada aqui para lá de especial, né, Walter? Isso. Pessoal, a gente está recebendo a Lorena e hoje a gente vai aprofundar um pouco sobre o mundo do direito e também falar um pouco sobre sucessão. Lorena, obrigado por ter aceitado o convite e se apresente para os nossos telespectadores aí. É um prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui em Terras Goianas. Meu nome é Lorena Sarte, eu sou advogada. Eu atuo com planejamento sucessório no agronegócio. Fiz especialização no Uhum. agronegócio pela USP-Exalc de Piracicaba. E o que eu faço? Eu vou nas fazendas, visito ali os produtores rurais e organizo o patrimônio em vida. Organizo o patrimônio, organizo a gestão. E um aspecto bem legal, a gente prepara os sucessores, Uhum. os filhos, por quê? Os filhos às vezes não estão preparados ali para tomar uma decisão, né? Assumir as responsabilidades. E a gente faz um processo, tipo um processo de trainee de empresa. Ele entra, ele tem responsabilidades, tem horários, e ele vai conhecendo a empresa, porque um bom dono, ele tem que conhecer a empresa completamente. Então, o produtor rural ele fica muito satisfeito quando ele vê o filho ali na terra trabalhando, aprendendo e sente segurança, porque a gente sabe que o pai, produtor rural, ele precisa ter segurança para que os filhos estejam junto ali na tomada de decisão. Isso é um dos pontos. Interessante você falar. Uma questão que eu acho que pode entrar muito em choque agora é essa questão de os pais, eles foram treinados para trabalhar. Vamos colocar assim, a geração anterior. E não fazia gestão do negócio. Não. Os filhos já têm uma facilidade por acesso à informação de tecnologia que está sendo Uhum. implementada nas fazendas. Então, assim, os filhos têm a visão de gestão, mas talvez não sabem a operação do negócio. Sim. Então, você tem que conciliar essas duas coisas. Sim. São gerações diferentes, né? A gente vê ali o pai, ele vem de uma geração onde ele entende ali que é mão na massa, sol a sol. Tá 50, 70 anos trabalhando. E aí chega o filho, totalmente tecnológico, quer implementar ali tecnologias e coisas diferentes que às vezes assusta o pai, né? Ele fala, não, mas fiz assim a vida inteira. Nunca. Para que eu vou gastar esse tanto de dinheiro para investir? Então, a gente tem que trabalhar e tem que mostrar os benefícios, né? A gente sabe que para uma empresa ela se perpetuar por anos, não quebrar ali, não se desfazer no meio do caminho, é necessário investimento, é necessário mudança de rota. E aí a gente mostra para o patriarca os benefícios, lógico, fazendo um planejamento. Se aquilo lá também o filho está pensando, Viajando na maionese. quero pôr um trator gigante aqui, é necessário? Um trator é caro, é milhões. Então, assim, é tudo assim, dentro. Mas, inclusive no projeto de pesquisa que eu fiz da USP-Exalc, eu pesquisei, fiz uma pesquisa de campo ali com produtores rurais e os filhos, né, os sucessores, e fiz perguntas e qual que era o impeditivo que levava eles a não realizar um planejamento sucessório. E aí os sucessores me respondiam, né, a dificuldade de falar com o pai nesse assunto tão delicado, né, de falecimento. O pai já remete assim, ah, sucessão não, você quer que eu morra e quer pegar Já quer todos os pegar meu meus dinheiro, já quer sua herança. E também essa questão de ideias, porque quando conflita em ideias, seu filho chega e fala, olha, pai, vamos melhorar, vamos expandir, vamos crescer, vamos dobrar a produção, precisa de investimento. Se ele não sente ali motivado pelo pai, se ele não sente que o pai acredita nas ideias dele, ele tende a migrar. Ele fala, não, então vou deixar a roça e vou para a cidade, vou procurar outro trabalho. E aí para voltar é muito mais difícil, porque uma hora esse produtor rural ele vai ficar doente, né? A idade vem. Sim. E aí o filho lá na cidade não querendo voltar, quem vai assumir, né? Aí é no que ele vem e fala: ai, doutora, convence meu filho a voltar. Então, assim, é toda.
né? Um elo que você forma ali desde pequeno, que a criança nasce, que você mostra ali o amor à terra, você estuda e você ali faz as melhorias. Mas muito interessante essa questão, né? E o patriarca, ele me respondia, nas pesquisas que eu fiz, a falta, às vezes, de maturidade do filho, né? O filho, ele já nasce filho de produtor, ele já nasce produtor, ele já nasce, assim, dono da empresa. E aí o pai fala, não, não é bem assim, né? Você tem que comer muito arroz e feijão Tem que aprender a trabalhar primeiro. para assumir. Essa questão, tem muita gente que tem vou colocar assim, cria uma dificuldade pelo termo, planejamento sucessório. Primeiro, o que é um planejamento sucessório e como que seria um passo a passo para você implementar sem viajar, sem arrumar consultorias demais, que às vezes tem gente que fala que faz a questão do planejamento, mas vamos ver, não entrega o que precisa de ser entregue ali, para o negócio ser bem feito e no final resguardar as partes ali, né? Exatamente. Esse assunto, planejamento sucessório, atualmente Tá em alta. sofreu um boom, né? Sim. Todo mundo faz planejamento, seja advogado, contador, administrador, todo mundo. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque apesar, assim, de parecer algo simples, porque a pessoa chega no escritório e fala, eu quero fazer um planejamento sucessório. E ela pensa na holding. A holding também tá muito em alta, né? Acha que é só abrir uma hold e Só. fez o planejamento. E não é bem assim. E tem muita gente vendendo coisas erradas aí na internet, e assim, prestando consultorias. Tem que tomar um certo cuidado na hora de contratar ali um profissional capacitado. Porque o cliente chega no meu escritório e fala, ai, doutor, eu quero fazer um planejamento sucessório. Tá, você tem que entender a família dele, como que é a relação. Tem briga ali, os irmãos se dão bem, como que é os bens, que ele deseja. A gente tem que entender o desejo da família, do produtor, e ver se tá ali de acordo com a lei. Por quê? Porque se o produtor ele chega para mim e fala assim, olha, eu quero fazer um planejamento, quero uma holding. E acontece, já chega querendo a holding. Porque eu quero evitar o inventário. Aí eu falei, mas tá. Aí ele falou, eu quero pôr tudo dentro da holding e dar 1% para cada filho. Tenho 3 filhos, então eu fico com 97% e 1% para cada filho. Aí eu falei, mas aí o senhor não vai evitar o inventário. Vou. Meu vizinho fez e falou que vou. E não é bem assim, né? Quando ele vier a falecer, esses 97% de cotas vão para inventário, vai ser inventariado. Pertence à pessoa física dele, tem que ser inventariado, não é jeito. Então, assim, e aí o cliente fica bravo, fala, não, você não quer fazer. Então, eu prefiro não fazer do que fazer algo ali para vender, então eu cobro X honorários. E lá na frente vai dar errado. E é o seu nome ali, é a sua capacidade. Então, se eu sei que algo ali está errado, eu não faço. Eu demonstro, a gente estuda, e é muito importante esse passo a passo. Porque o que é o passo a passo? É um estudo de viabilidade. O cliente, ele chega, ele fala o que ele quer primeiro. Aí eu vejo ali de acordo com a lei. Aí ele fala os bens, os filhos. E aí, a partir daquilo, a gente começa a fazer um estudo. Porque dentro do planejamento sucessório, a gente encontra ramificações do planejamento patrimonial, planejamento tributário, planejamento societário, familiar, contábil. Então, assim, É um leque de... não é só uma coisa, são várias. Não é tão simples quanto parece. E aí a gente monta, né? Faz ali um estudo todo detalhado. E aí a gente chama de novo o cliente, mostra. E aí ele analisa. Ele fala, não, vamos implementar. E aí a gente começa a implementar. Ou ele fala, não, eu quero implementar uma parte agora, uma parte depois. Sim, de acordo com o que ele quer investir naquele momento e o quanto ele está disposto. Mas o que é interessante? O
planejamento sucessório, ele tem várias coisas. A holding, tem o testamento, tem a doações de frutos, seguro, enfim, tem várias possibilidades que a gente pode começar ali a realizar o planejamento. Então, às vezes ele fala, eu quero começar fazendo uma estrutura de empresa. Aí a gente vai estruturando, coloca os bens, são coisas que são alinhadas, passo a passo. Então, não é assim, um mês, tá tudo pronto, toma o planejamento. Não, a gente fica ali, ao longo ali do ano, fazendo modificações de acordo com a família, porque parece ali, quero fazer um planejamento. É passo a passo, não, de acordo com cada família, com cada patrimônio, é totalmente diferente. Às vezes o meu planejamento sucessório não é igual ao do meu vizinho ali que mora. Por quê? São pessoas diferentes, são patrimônios diferentes e são desejos diferentes o que eu quero. Por exemplo, o pai, ele procura e fala, eu quero fazer uma empresa, vou fazer a holding, vou doar as cotas para os meus filhos, só que os filhos não se dão bem. Como 2 sócios de uma empresa vai tomar uma decisão se é conflituoso, se vai ficar ali, não, vai ser do meu jeito. Vai ficar aquela guerra de poder, né? Entende que não faz sentido ter uma empresa com 2 sócios que não estão bem? Mas na visão do pai, vai resolver. Sim. Vou enfiar os 2 filhos ali, eles vão... Se alinham lá dentro. E outra questão também, cada família é cada família. Então, beleza, talvez é um patriarca que tem os filhos, mas talvez tenha outro filho fora em outro casamento. Aí já muda totalmente o planejamento, né? Muda. E às vezes ele fala assim, não, mas eu quero beneficiar só um filho. Não é bem assim que funciona, né? Às vezes o patriarca ali trabalha ali na fazenda e tem um filho que trabalha ali, mora na fazenda, e os outros moram na cidade. E aí ele quer, aquele filho, ele quer, não, eu quero que a fazenda fique para ele. Então, não dá, né? Porque a gente tem aí na sucessão os herdeiros necessários, né? Então, a gente tem que respeitar a parte disponível, que é o 50% disponível e 50% indisponível. Então, a gente tem que respeitar a parte dos outros filhos. Mas é possível fazer mecanismos em que um filho herde mais que o outro. Só que dentro da lei ele não vai herdar 100% e o outro filho nada. Nesse caso seria testamento? Daria para fazer por testamento, por doação, colocando ali cláusulas, né, que você está dispondo da parte disponível, que aí não entraria para herança lá na frente, né? Existe mesmo essa história de deserdar um filho? Porque eu já ouvi muito isso, e aí, principalmente, produtor que tem um jeito mais rústico, né? E quando já o filho não quer seguir, não quer nada, então, já que você não quer, eu vou te deserdar. Existe isso mesmo de deserdar uma pessoa? Olha, existe, mas não é tão fácil assim. Tem critérios muito específicos, né? Eu não posso virar e falar assim, você não está trabalhando aqui na fazenda, vou te deserdar. Não. Tem requisitos ali. Ele tentou me matar, ele tentou fazer algo contra mim. Aí é um motivo justo para deserdar, né? Um exemplo, a Susana Richthofen, ela matou o pai e a mãe. Então, ela não teve direito à herança. Uhum. Então, nesse caso. Mas, casos assim, conflitou, eu não compactuo com a sua ideia. Não pode, é seu filho, ele tem direito. Você casou com quem eu não queria, então isso não é motivo. Não. E você tocou numa parte interessante, porque às vezes o pai, ele não quer que o genro, que a nora, tome ali decisões, entre na empresa de fato. Porque a gente sabe que com o regime de casamento, as coisas ali se comunicam, né? Os bens, enfim, as responsabilidades. E é possível, dentro de um contrato social, acordo de sócios, você prever que você não quer seu genro, sua nora, ali dentro da empresa tomando decisões. Ele pode ter direitos
Pode, mas não vai ter ali decisões dentro da empresa. Então, isso é muito importante, né? O contrato social, o acordo de sócios, algo bem redigido ali, personalíssimo para a pessoa. Porque se a gente pega, isso acontece muito. Acho que sim, olha, beirando os 90% de casos que entram no escritório, quando eu pego o contrato social da pessoa, eu tomo um susto. Porque é algo assim totalmente genérico. Parece que ela pegou da internet, colocou o nome dela e abriu a empresa. Poder dar junto. E isso é muito perigoso. Muito. Porque não tem cláusulas específicas. E às vezes você pode pensar assim: ah, é bobeira, a advogada tá falando aí para vender consultoria. Não, gente. Tem cláusulas ali que vão te salvar. Por exemplo, se não tiver nada previsto ali, quando um sócio vai se retirar ou quando um sócio vier a morrer, tem que ter cláusulas ali. Como vai funcionar a empresa? Imagina que o sócio venha a falecer e não tenha nenhuma cláusula ali, como vai ser pago, quando. E aí vai descapitalizar a empresa. O sócio vem a falecer, não tem nada previsto. Eles vão ter que pagar ali em poucos dias. É um tempo muito curto para você levantar dentro de uma empresa. Diferente que se tiver ali previsto no contrato, olha, se acontecer eventual morte, vamos pagar de tal forma, contratar ali um seguro. Existe já seguros para ali uma eventual morte de um dos sócios. O seguro custeia uma despesa. Então, tem toda uma são cláusulas, né, necessárias e não vejo. E aí o que a gente faz? A gente complementa ali, faz um acordo de sócios, tudo bem detalhado. Por quê? Porque você pode pôr ali a sua vontade e o que é necessário ali de acordo com a sua família, com o seu patrimônio. Como eu dei o exemplo, o genro e a nora não vai fazer parte ali da tomada de decisão. Isso é super possível. Colocar cláusulas restritivas, por exemplo, se você doar cotas. E essa é uma cláusula que eu não vejo muito também, raramente. Se eu faço uma doação para o meu filho e eu não coloco a cláusula que ela vai retornar para mim no caso do falecimento dele, Se tu falecer, ele vai passa por virar para SVD. inventário e vai passar por DD. Agora, se tiver uma cláusula lá, ela volta para o meu patrimônio, é minha de volta. Minha de novo as cotas. E aí, quando eu vier a falecer, aí vai ser distribuído para o inventário para os sucessores. Verdade, essa cláusula é muito Também importante. nunca vi também. Nunca vi. Tá vendo? Porque daí, se não tiver ela, essas cotas elas vão pro inventário e vão pros herdeiros Do falecido. do falecido, né? Então, se ele tiver esposa, filho, não vai voltar, né? Não. Aí ele colocou a cláusula que a Nora não pode dar pitaco na empresa, mas ele morreu e foi pra Nora do mesmo jeito. Que ela... Aí é dela. Nossa, realmente, essa cláusula é bem importante. Muito empenhorabilidade, incomunicabilidade. Então, assim, tem cláusulas que você consegue ali cercar. Porque a gente. Muitos falam assim: o planejamento sucessório, né? A holding blinda patrimônio. Não blinda, não existe mágica que muitos vendem por aí. Ele protege. Então, existem. E como protege? Com cláusulas. A gente coloca cláusulas para que, por exemplo, as atividades econômicas que a gente exerce, que causam risco ali de responder com o seu patrimônio, não comunique no seu patrimônio. Por quê? Porque o patrimônio é da empresa, não é seu. E é isso que o produtor rural às vezes não entende. E é muito legal, porque às vezes a gente visita as fazendas, né? E aí vai falar, né, que a gente tem que estruturar a empresa dele. Aí ele fala: mas eu não tenho empresa, doutora. Eu tenho uma fazenda. Porque ele mora ali, é a vida dele, é o cotidiano, mas é uma empresa. Ele cria gado, ele planta soja, enfim, cana. É uma empresa.
E, Não, mas até em empresa mesmo, você vê que algumas pessoas físicas confundem o patrimônio com a pessoa jurídica. Então, o produtor ainda é mais fácil porque tá tudo no CPF. Em São Paulo tem uma particularidade que o produtor tem que ter um CNPJ, a Secretaria da Fazenda obriga, né? Mas aquele produtor que só tem a inscrição estadual para ele ser caracterizado como produtor, ele tem o CPF dele, então vai ser tudo apurado na pessoa física dele. Normalmente ele acha tudo é meu. Então, assim, ele não tem essa conotação que é uma empresa. E bem como você colocou, o cara expõe atividade econômica, transaciona tantos milhões de dinheiro ali, e se ele não fizer uma gestão como se fosse uma empresa mesmo, ele acaba que vai se perder ali, acaba que ele vai fazer alguma coisa errada na hora que ele gasta um dinheiro, talvez, com a pessoa física dele. Comprei uma caminhonete, mas aí eu precisava de pagar alguma coisa da fazenda. acaba tendo aí a confusão patrimonial, né? Porque precisa ter ali bem discriminado o que ele gasta como particular e o que ele gasta como empresa. E isso a gente vê uma confusão muito grande dentro das propriedades rurais. Por quê? Porque por não enxergar ali uma empresa, para ele é tudo a mesma Uma conta. Comprou um bagunça. trator, comprou uma caminhonete, vou levar a família para passear, enfim, tudo é dinheiro. E não é, a gente sabe que uma empresa ela tem que ter ali as contas separadas, né? Não pode misturar, porque ocasiona ali uma desconsideração da personalidade jurídica, né, Sim. da empresa. E é muito, muito bacana isso. Deixa eu te perguntar, como que você chegou nesse ponto de aprofundar nessa área de sucessão? Porque assim, você estava fazendo curso de direito e você olhou e falou, cara, isso aqui... Ou senão você passou por alguma situação que você falou, vou ter que estudar isso aqui, o povo precisa de ajuda. Eu sempre gostei do agro, né? Desde pequenininha. Meu avô comprou umas terrinhas e eu adorava ir para lá. Andar a cavalo, é, cuidar das galinhas. Enfim, até a enxada lá ele dava lá para me aprender. O Tava, aprendizado, tava, né? tava te treinando. E desde pequena eu gostei daquilo. E eu senti ali, depois de grande que eu fui entender sobre isso, a dificuldade, né, de fazer a gestão ali da propriedade. Por quê? Porque antigamente era muito mais fácil comprar terra, né? Você pegava um dinheirinho e comprava uma terra. Mas a pessoa ela não sabia ali, né? Como cuidar, como fazer aquilo dar dinheiro. E o que acontece? Muita gente perde. Perde as terras. Às vezes vai plantar, faz um financiamento, não tem seguro. E aí, como que você vai pagar se der um problema ali? A gente está sofrendo aí mudanças climáticas bruscas. O café, a geada, queima tudo o café. Tivemos ali o desastre no Rio Grande do Sul. Então a gente sabe que chove demais, dá ruim. Sol demais, dá ruim. Frio demais. Dá ruim. É uma empresa ao céu aberto. Tem muitos fatores que podem fazer dar ruim, né? Então eu fui crescendo e vendo aquilo. E aí, atualmente minha família tem algumas propriedades no Mato Grosso, criação de gado. E aí eles falam, faz engenharia, engenheiro agrônomo, né? Eu falei, vou fazer direito. Só pra contrariar. Aí as pessoas, mas por quê, né? Às vezes não tem essa ligação, né? Direito e agro tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Por quê? Porque o produtor rural, ele precisa do advogado para assessorar ele. Ele precisa do advogado para fazer ali um contrato de arrendamento, fazer um contrato de parceria, um contrato ali do funcionário dele, que às vezes ele acha que não precisa registrar, precisa registrar o funcionário, o planejamento sucessório. Então, assim, o produtor rural ele tá ali para plantar, para colher, para se preocupar já se vai chover, se não vai. O advogado ele tá ali para resolver o problema. A parte burocrática, né? Que geralmente o produtor negligencia, né? Então ele acaba colocando o patrimônio, ele sabe muito bem trabalhar a terra, fazer a produção, mas, igual você falou, ele não sabe fazer aquilo virar dinheiro porque ele se perde na organização e na administração. Exatamente. Mas quem gosta de burocracia, né? No final das contas. O advogado. Advogado.
Não, e você tá falando que é interessante é pra comprar uma terra, velho. Se o cara não Uhum. olhar toda a documentação que aquela terra tem, ele pode estar comprando uma dor de cabeça para ele, se tiver Uhum. algum embargo naquela área, alguma coisa nesse sentido, ele já tá tendo uma dor de cabeça ali, na aquisição talvez de um sonho, e se ele não tiver uma assessoria, ele pode perder o dinheiro ou se tomar um prejuízo grande. Acontece muito. É, e a gente vê aí, né, muitas terras, né, que às vezes o produtor rural, sem, né, ter muita instrução, a pessoa chega e fala, ô, você não quer comprar ali minha fazenda? Te vendo por X. Aí, não, tem esse dinheiro, ou tô um carro, tô tudo que eu... E pega. Aí a pessoa faz lá um contrato de compra e venda e te dá. E isso não é escritura, gente. Ele não tá te dando ali a propriedade. Possivelmente ele tá ali passando uma posse para você. Mas olha o problemão. Ele tá pagando algo que não é dele e nem é de quem está vendendo. E ali na frente ele vai ter que fazer uma regularização. E aí vai precisar do advogado. Então o advogado ele surge ali, parece que na hora que surge problema, né? Mas não. O ideal seria antes Uhum. prevenir esse problema, como o planejamento sucessório. A gente faz em vida algo, faz ali uma estrutura, uma gestão em vida, para que quando vier o patriarca, a matriarca falecer, já esteja ali tudo estruturado em vida. Um pré-problema. Uhum. Ah, não quero fazer, tô bem, porque é o que o produtor fala. Tô com saúde, vou viver mais 100 anos. Mas a gente sabe que não, né, a gente tá... Ninguém dura pra sempre. Todo mundo vai Infelizmente. morrer, infelizmente. E aí o que acontece? Aí vai para inventário, e aí lá na frente os filhos vão sofrer essa consequência. Ah, mas por que, doutor? É tão ruim esse inventário. A gente sabe que a carga tributária brasileira é alta. E estamos aí, né, frente a uma reforma tributária que tende a aumentar as coisas. Então, dentro de um planejamento sucessório, por mais que o produtor rural vá gastar, porque ele fala, se eu fizer o planejamento sucessório, eu vou pagar nenhum imposto? Não, não é assim. Tem ali impostos, a gente pode, dentro da lei ali, minimizar, né? Diminuir a carga tributária. Mas, por exemplo, eu quero... Tem ali o ITCMD, que é o Imposto de Transação Causa Morte e Doação. Então, assim, se você doar de uma vez, né, com o valor da fazenda é alto, vai incidir ali o imposto. E o alto, né? No estado de São Paulo é fixo, né? 4%. Mas a gente pode ali ir doando por ano cotas dentro da isenção, por exemplo. Sim. Só que aí tem que começar, né? Por exemplo, agora. Com tempo, né? Agora, porque você vai ficar ali 10 anos doando cotas, né? Não dá pra... meu pai ali tá doente, tá nas últimas, vamos fazer. Não dá tempo. Aí vai pagar o imposto. Então, tem como ali diluir o imposto. Às vezes ele fala, não, eu quero pagar. Por quê? Quero pagar, então. Porque a gente está com um projeto, né, dentro da reforma tributária, de majorar esse imposto, né? Em São Paulo, já tem estados que são progressivos, mas em São Paulo não é. Em São Paulo é fixo, 4%, tanto para transferência causa morte, como para doação. Mas tem estados que vai subindo ali de acordo. O patrimônio é maior, a alíquota é maior. E aí a questão pode pegar a família também despreparada, né? Tipo, não fiz nenhum planejamento. O patriarca morreu, o patrimônio tudo tá no nome dele. Vai inventariar, vai ter que pagar o imposto. Nenhum dos herdeiros, nem da matriarca tem um dinheiro no nome dela reservado. Aí como é que faz para pagar o imposto? Não, e tá tudo comprometido, né? Porque daí você vai ter que pedir autorização para poder Sim, vender uma propriedade, vender um pedaço para conseguir levantar o dinheiro. Então, assim, isso tudo faz o patrimônio diminuir, porque você tá perdendo recurso. E vendendo na correria assim. E para Vende você mais vender, barato. você tem que vender mais barato. E aí você surgiu na família para resolver essa burocracia. Surgir para resolver os problemas. Por ser algo, né, que eu sempre gostei, e aí fiz direito. E dentro da faculdade de direito, parece assim, algo
inimaginável, né? Porque tem bem pouco agro, né? Ali tem 2 semestres com matérias do agro. Então você sai ali sem muitas noções. Mas eu falei, não, eu vou me especializar em agro. Fiz ali a Hospesal aqui de Piracicaba, me especializei em agronegócio, porque é uma visão ali macro, né? Para entender. Porque eu falo que o advogado ele entende de lei, mas para ser advogado no agronegócio, você tem que entender da roça. Você Exatamente. tem que saber quando que planta, quando que colhe. Você tem que saber o tempo, influência, a praga, deu praga. O produtor rural tem ali um problema, você tem que estar lá na roça. É diferente do advogado de escritório, você tem que calçar a botina, pôr o chapéuzinho naquele sol de 40 graus e rodar a roça com o produtor. Você Uhum. tem que ir lá. Por quê? Se eu fosse produtor, eu não confiaria numa pessoa que está lá no escritório e não sabe as minhas dores, não sabe o que eu planto, não sabe o que eu faço. Então eu falei, não, tem que ir lá. E eu prezo muito por isso, viajo bastante, atendendo aí produtor rural, porque eu quero ir lá, eu quero saber qual é o problema dele. Aí a gente roda, ele mostra tudo, a plantação, mostra a família, você já vê quem se dá bem, quem não dá, mostra tudo que ele tem, você entende ali qual o real problema dele. E aí você consegue fazer um planejamento, uma governança corporativa. Porque a gente sabe que empresa familiar tem sentimentos. Família, toda família tem sentimentos. É verdade. E o povo quer negligenciar e falar, não, agora virou empresa, todo mundo vai colocar o Uhum. chapéuzinho de dono e todo mundo vai se Não. respeitar profissionalmente. Não funciona dessa forma. Não, E tem. é até uma forma de evitar brigas também, né? Então, tipo, define o papel de cada um no negócio e a partir dali a engrenagem roda. Cada um tem seu papel definido, foi treinado para aquilo ali, passou, se identificou com aquela área. Então, assim, agora a empresa roda mais tranquila porque cada um sabe seu papel dentro do negócio. Sim, é importantíssimo. Cada um ter o seu papel dentro do negócio. Bem definidinho ali num acordo de sócios. Por quê? Porque não basta você ser o filho do dono. A gente sabe que a gente tem ali, tem filhos, e isso é geral. A gente sabe que tem uns que têm mais aptidão para o negócio, tem uns que têm mais aptidão para gerenciar, para tomar decisões. Então, às vezes, brigar por falar assim: ah, mas você é meu irmão, eu tenho direito igual, quero tomar decisão também, vira um cabo de guerra. Então, deixa ali, como cada um, né, pela sua meritocracia, merecer estar ali, e de acordo com a sua aptidão, com a sua expertise. Se o seu irmão tem ali a expertise, né, de administrar o negócio, ele Delega, deve velho. administrar. Uhum. Não meça forças, né? Porque eu acredito, eu vejo isso, né, no dia a dia, que o importante é você não ali medir egos, forças, mas você fazer a empresa prosperar. Uhum. Então, o nosso pai tá passando a empresa para a gente vai passar para os filhos, enfim. E aí você pega aquela empresa que tem 100 anos, que já está na quarta, quinta geração. Como que ela chegou em 100 anos? Porque ela teve ali uma gestão, porque ela teve um planejamento sucessório. A maioria das empresas, e digo não só no agro, no geral, elas se encerram ali nos primeiros anos, porque não tem gestão. A pessoa ela não sabe tocar. E aí pega Uhum. um negócio grande e fala, agora é com você, meu filho. E É, aí Lore fala, o que que eu faço? e agora? O que que eu tenho que fazer? Porque eu até tenho. Eu não me lembro onde eu vi isso, porque assim, o filho do dono não é um cargo. Ser o filho do dono não é um cargo. É só o seu papel fora da empresa. Então, ali dentro da empresa, e isso é muito interessante de ter essa definição do que cada um vai fazer. Você não é um filho do dono, você é uma pessoa que está ali para fazer a empresa crescer e você é como sócio. E fazer essa gestão dos sentimentos deve ser bem delicado ali durante o processo sucessório, porque quando tem vários filhos, tem
geralmente tem algum filho que acaba não querendo ficar na propriedade, né? Você vê que tem muito filho de produtor que é médico, segue Sim. outras profissões que não comunicam diretamente ali com a propriedade. Como que o advogado orienta, assim, nesse trâmite para poder o filho que ficar na fazenda se sentir valorizado pela responsabilidade que ele tem e não achar que ele vai ter mais direito na herança do que os irmãos, e o irmão que está fora também contribuir. Tem alguma coisa que dá para fazer assim, para gerir essas emoções, essas responsabilidades? Sim. É interessante porque já surgiu casos assim no escritório em que, né, um dos filhos fica na fazenda, toca, e outro filho foi fazer faculdade no exterior e por lá ficou e não deseja retornar. E aí o que que a gente pode fazer nesses casos? O filho que fica, o filho que trabalha dentro da propriedade, ele tem direito a um salário de acordo com a função dele, ele deve ser remunerado. Não é, é o filho do dono, tem que fazer. Não, Trabalho de graça. se o filho do dono trabalha de graça. Não, você tem um salário. Se você é a sua profissão, você é engenheiro agrônomo, você é veterinário, você é administrador, você tem uma profissão. Mesmo que seja dentro da propriedade da sua família. Ah, e o filho que tá lá no exterior, que é médico, que tá em algum lugar que não na fazenda. Esse filho, ele pode ter ali, ele é um sócio, né? Sócio ali, o patriarca faleceu, ele é sócio do irmão. Ele pode contratar um gerente para administrar a parte dele, por exemplo. Eu não quero estar na propriedade, só que eu quero o meu lucro, né? A minha parte. Uhum. Porque faz uma divisão ali. Ele pode colocar um gerente. Ah, mas pode ser alguém de fora da família? Pode. Um gerente profissional com a expertise dele pode ali gerenciar a parte dele. Ele pode remunerar o irmão dele, né? Que talvez está no negócio e falar, cara, Uhum. toca aí. Se ele confiar, ele pode, né, ali Toca e só acordar. recebe a O irmão distribuição. faz uma prestação de contas, enfim, e toca. Você falou um negócio interessante, prestação de contas. Porque o povo tem tanto medo de sentar, reunir e falar, gente, a gente faturou isso aqui, pagou de custo isso aqui, teve essas despesas aqui para rodar uma safra, apurou esse resultado aqui. Qual que é a dor que o povo tem de sentar-se numa mesa e discutir os números do negócio? Eu acho que é medo. É medo por não entender. Olha aquilo lá, fala, nossa, não, vamos pôr no papelzinho e tá tudo certo. É medo e falta de conhecimento. Porque quando as pessoas entendem o processo e contratam ali o profissional capacitado, o advogado, o contador para fazer a gestão, não tem problema, acabou. Os números estão ali, identificados. As pessoas, elas precisam buscar ali o conhecimento e entender a importância da gestão. E quando ela entende, as coisas fluem, o negócio flui. É muito interessante, né? Por quê? Aí, a maioria das vezes se juntar, o que que aquele número não sabe, aí já briga e pronto. Não, você gastou demais aquilo. E não faz a gestão de fato do negócio, sabe? Além de trabalhar nessa área, exercer o direito ali mesmo na parte de sucessão familiar, você também dissemina esse conhecimento também com outros advogados, né? Você faz muitas palestras, muito evento pela OAB ali, né? Sim, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB de Ribeirão Preto. E a gente promove muitos eventos voltados para o agro, né? Então a gente está ali sempre palestrando, disseminando conhecimento, porque eu acho muito importante o conhecimento. Então a gente promove muitos eventos, não só de sucessão, como de contratos agrários, CPR, barter, mercado financeiro, ESG. Então, assim, uma gama de assuntos para que tanto o advogado se especialize, né, o advogado que quer atuar no agronegócio, ache ali a área dele, porque às vezes fala, eu sou advogado no agronegócio, o agronegócio é gigante. Em Em qual Em parte? qual parte? Porque, assim, um advogado que atua na sucessão, por exemplo, ele não faz trabalhista, previdenciário, é outra área. É igual o médico, né, o cardiologista, né?
É diferente. Não é neurologia. Não é neuro. Então, é diferente. E eu acho muito importante a gente disseminar conhecimento, como a gente está aqui hoje, batendo esse papo, como forma aí de quem está assistindo, de quem vai assistir, aguçar aquela, né, aquela sementinha na cabeça, falar, ai, que interessante, né? Planejamento acessório. Vou procurar saber mais, vou pesquisar, vou me inteirar, vou fazer uma especialização, vou contratar uma consultoria. A minha intenção, além de advogada, né, é plantar uma sementinha na cabeça das pessoas para que elas enxerguem ali a importância do planejamento e da gestão, para que se a fazenda dela, né, vire uma fazenda maior, com uma harmonia ali entre os filhos, uma proteção patrimonial, porque é muito bonito de ver quando a gente presencia histórias, né? E a gente sabe que tem pelo Brasilzão inteiro aí. A JBS, ela começou pequenininha aqui no interior de Goiás. Ela é gigante. É uma das maiores, se não a maior empresa de carne do mundo. Verdade. E começou assim. Então, e é uma empresa familiar. A Cargill, assim, a gente tem noção das grandes empresas, né? Da Mage. Mas tem empresas também menores, né? Da nossa região. Tem empresas lá na minha região, por exemplo, a Lete, que produz leite. E é uma empresa familiar, já passando, se eu não me engano, para a terceira geração. E é muito bonito de ver ali eles com um projeto de bem-estar animal, de tratar bem as vacas leiteiras, todo cuidado e carinho com o leite fresco. Então a gente vê o amor passando ali de geração em geração. É muito bonito isso. Tem também a granja da Luciana Dalmagro, já está, se eu não me engano, na 5ª geração. Eu acho que tem mais de 100 anos a propriedade deles. Nossa. E eles criam galinhas de corte. E ela contando todo, assim, do projeto de sustentabilidade dentro da granja. Que no começo muitos acharam loucura, né? Falaram, SG dentro de granja, você vai sair abraçando árvore? E é muito bacana ali o bem-estar animal, o que vai fazer ali com os rejeitos, com as coisas que sobram. Isso é um case de sucesso, né? Que fez tanta transição entre gerações e herdeiros ali, e se permanecem em funcionamento e com projeção de continuar dessa forma e talvez até crescer um pouco mais os negócios, né? E eu acredito que quando você tem essa organização, esse planejamento de passar, até a harmonia da família fica melhor, porque todo mundo sabe o seu papel, sabe a sua responsabilidade e vai transitando e evoluindo e gerando emprego, gerando renda, trazendo muitos benefícios para a sociedade como um todo, além de trazer os benefícios para a família, né? Nós falou das coisas boas. Será que teve muito negócio assim? Você falou Qual assim, é os pipocos, como é né? que eu resolvo isso aqui? Já apareceu muito cliente assim pra você falando assim, ó, cara, tô com um problema na família, preciso de sua ajuda aqui. E você olhar e falar assim, cara, não sei nem pra onde que eu começo. Ou então, nossa, eu sempre penso porque assim, naqueles filhos fora do casamento, né? Tipo, montou todo o planejamento, fez tudo, de repente apareceu uns 2 meninos perdidos no mundo. Acontece? Acontece? De vez em quando acontece. Eu já falo pro cliente, né? Olha, tem que ser sincero, que às vezes Escondem. tem vergonha, né? Dos filhos fora do casamento, Ou principalmente. então de casamentos anteriores, Sim. né? E eu brinco, né? Pra deixar ali o cliente à vontade. Eu falo, olha, o advogado ele tem que ser seu melhor amigo, contar tudo. Porque se o cliente esconde ali por vergonha, lá na frente aparece alguma coisa que ele deveria ter contado, a gente vai ter que consertar, né, aquilo. E às vezes o estrago Conserta, já dá mais está trabalho feito. do que arrumar tudo, estruturar. Porque, por exemplo, Uhum. né, a gente monta ali um planejamento acessório, faz uma holding e ele tem filhos fora do casamento. Isso daí vai ser, né? É ilegal, você deixou filhos para fora. Igual você fazer um testamento, deixa para os seus 5 filhos
que é do seu casamento, mas só que os dois lá que não registrou, que acontece muito, a gente sabe que no Brasil tem muitos filhos aí sem registro, mas se eles vier a comprovar ali, pedir um teste de DNA e comprovar a paternidade, eles têm direito igual aos outros irmãos. Anula aquele testamento. Por quê? Porque deixou os dois filhos de fora. Então, ele tem que contar. Mas acontece. Igual você falou. As brigas, né? Ai, por exemplo, eu acho que a parte mais difícil dentro, né, do agro, e, enfim, do que eu atuo, são sentimentos. É lidar ali com os sentimentos de todos, porque não é só uma pessoa, né? É a família É a família toda. É o pai, é a mãe, é os filhos. Os filhos são casados, e isso influencia, né? O marido e a mulher falam, não, você tem que ter mais direito, você tem que... se impor. E aí, qual que é o papel do advogado? É tentar neutralizar isso, né? Porque uma pessoa de fora está ali enxergando, né? É diferente de quem tá lá dentro com sentimento. Às vezes eu briguei com a minha irmã e... Enfim, eu não consigo imaginar a nossa empresa ali com as mesmas ideias, com as mesmas opiniões. E aí começa a conflitar, não. Então, se ela quer assim, eu vou fazer do outro jeito. Só pra pirraça. Então, tem casos que a gente tem que marcar reuniões em horários diferentes, em dias diferentes, para conversar com as pessoas de maneiras separadas e entender. Porque quando eu entendo a ideia do pai e da mãe, a ideia do irmão, a ideia do outro irmão, eu consigo alinhar algo e levar para eles. Falar, olha, dentro do que cada um deseja, não dá para fazer 100% que todo mundo quer. Precisamos abrir mão aí, né? Cada um abrir mão um pouquinho. Dá para fazer isso. Está bom. Aí pode falar, não gostei. Você tenta ali alinhar para que chegue e fique bom para a família toda. Por quê? Porque acima de bens, acima de patrimônio, é família. Não adianta nada você ir lá e organizar todo o patrimônio, deixar redondinho e a família não ter harmonia. Não, eu acredito que você aí não atingiu o objetivo de vida, né? Sim. De ser feliz ali com a sua família, além dos bens que você tem. Então, O cara pensa, acumulei um patrimônio, comprei uma terra, me estabilizei, agora vou deixar aqui mais estruturado para a família, para, né, os meus filhos tocar. Chegar num ponto dele olhar e falar, nossa, isso daqui virou motivo de briga, deve dar um desgosto muito grande pro patriarca ou pra matriarca ali que lutou para construir aquilo ali. Aí chegar nesse ponto, começar a ter uma desavença na família, né? demais. Ele fala, vou vender tudo. Se E isso gastar daqui ainda. tá causando tanta revolta na minha família, né? Às vezes eu ver os filhos brigando por causa de bem, ou enfim, se desentende no casamento. Aí não atingiu o objetivo maior, que é o amor ali da família. Sim. E acaba tendo os últimos anos de vida vivendo a pior fase, que é sem essa união, né? Porque geralmente tem uma idade que é o ideal, a gente até falou assim, de doação ali num prazo. Tem uma idade ideal que é quanto antes melhor, ou tal idade é o limite, ou tal valor de patrimônio é o limite. Tem algum momento ideal para falar assim, olha, você esperou demais, aqui é o limite, você não pode esperar mais. Hoje, Matou a charada que eu ia responder. Pessoal, qual que é o momento ideal? Agora. Já começa aí a pesquisar. É hoje. Porque a gente não sabe. Você pode ter 20 anos, mas você não sabe se você vai viver até 60, Uhum. 80, 90. Como você pode ter 70 anos? Só que por que hoje? Eu brinco, mas é verdade. Porque quanto antes você começar o processo, melhor. Porque, como eu disse, não é um processo pronto. Você vai precisar ali fazer ajustes. Muda aqui, muda ali, até deixar ali. E a gente sabe que lei também muda. Você fez ali um planejamento, veio uma lei,
e a lei já não tá tão a favor ali, a gente muda o planejamento, faz de outra forma. Tem que ser vantajoso. Ah, fez um planejamento, veio a reforma tributária e mudou alguns aspectos que já não tá mais tão legal nesse planejamento. A gente, através da consultoria, muda ali E adequa. e Adequa adequa pra a situação. família, a necessidade da família. Então, não tem idade. Ah, se você tem 20, se você tem 100, o momento Faça. é agora. Porque quanto antes você tem mais espaço para se planejar. Você consegue ali ir adequando. Agora, meu pai está doente, está acamado. E acontece muito. A família vem me procurar, o patriarca já tem mais de 80 anos. Aí eu falo, olha, não estou projetando aí quanto tempo ele vai viver, mas a gente tem que correr. Uhum. Porque se ele vier a falecer de um dia para o outro, o planejamento é interrompido. Estamos analisando, não fechou ali o planejamento. Vai tudo para inventário. Pegando a pergunta da cena, eu acho que um momento mais propício, assim, eu acho que é hoje, mas assim, antes, quando o casal tá construindo um patrimônio e tem os filhos ainda numa idade que não tá namorando, nem se casando, eu acho que é o momento adequado até pra você interferir no regime de casamento também dos filhos, né? Porque se o filho participar da sociedade, da empresa ali, você pode definir isso também no acordo de cotismo, não pode? Sim, é interessante, né? Quando você começa ali, você, um casal, acumular ali bens e tem filhos, você já pode começar ali a articular. Por quê? Porque o casamento, como você disse, ele tem ali reflexos. Então, por exemplo, o meu filho, ele cresce e se casa ali com a comunhão parcial de bens. E aí o que anda acontecendo muito? O pai e a mãe, eles vão, em vez de doar a cota para fugir do ITCMD e não é a forma certa, eles vão lá e simulam uma compra e venda. Nossa. Só que aí tem dois problemas. Simular uma errado. E primeiro que não vai ter lastro. Meu filho comprou essas cotas minhas aqui de 10 milhões de reais. Ele tem 10 milhões de reais? Como que ele pagou isso? Já começa aí, não tem lastro. Isso já configura, vai pagar ITCMD do mesmo jeito. Segundo problema, casamento. Esse filho é casado com comunhão parcial de bens. E aí ele foi lá e comprou 10 milhões de reais. Ele divorciou. 50% é dela. 50% é dela. Aí como ele vai falar? Não, mas o meu pai me deu. O José fala, peraí. Você comprou ou você ganhou? Você tá assumindo um crime de simulação ou você tá querendo falar? Todo jeito tá enrolado, né? Você arrumou dois problemas E, grandes ainda, né? e eles não têm noção, né? É importante você ter falado isso, porque eu acho que tem muita gente que faz isso, sabe? Faz essa simulação, aí não tem o lastro do dinheiro para comprovar que ele comprou, e aí depois você separou, a mulher leva metade. 5 milhões é dela. Onde que ele vai tirar mais 5 milhões? Então, é interessante. O reflexo que o casamento tem. É necessário aí, né, observar a melhor decisão e as cláusulas. Se vocês soubessem, assim, a importância das cláusulas e os benefícios, a gente acha que é só ali um detalhe a mais no contrato. Não, e isso, assim, salva famílias. E aí, por exemplo, você citou o regime de comunhão parcial de bens. Esse é aquele que todos os bens adquiridos após o casamento se comunicam. Sim. Qual o melhor regime, na sua opinião, para os casais que têm um patrimônio assim muito grande, para definir para os filhos? Então, Arrumar uma briga agora, quer ver? É aquela pergunta capciosa. o melhor regime é o que o casal decide, né? Mas eu costumo dizer, e isso tem pouco, viu, pessoal? Fazer ali o planejamento matrimonial. Muitos se casam na emoção
E atualmente ali, se você não escolhe o regime, é comunhão parcial de bens, que você adquiriu ali na constância do casamento, se Uhum. vier a divorciar, metade de cada um. E muitos com vergonha de sentar ali e conversar, falar, eles acham que se falar sobre dinheiro, não tem amor. Vamos fazer um teste se é amor mesmo aqui. Deixa eu te falar. Não, muitos me procuram, ai, doutora, como que eu falo, né, com meu esposo, com a minha esposa, que eu quero fazer um pacto antinupcial, que eu quero casar com um regime de separação de bens. Ela vai falar que eu não amo ela. Então, assim, é um tabu ainda, e é necessário, porque a gente casa esperando, né, que seja para sempre, até que a morte nos separe, mas pode ser que não. A gente sabe, o índice de divórcio é grande aqui no Brasil. Então tem que sentar. Conversar sobre dinheiro é amor também. E aí, no caso, você perguntou, né, qual que é o melhor regime? Quando os casais ali, eles têm muitos bens e normalmente tem empresas, tem riscos, porque quando você é ali casado com comunhão ali parcial de bens, você responde ali com o seu companheiro. Então, se ele contrair uma dívida, o patrimônio de vocês ali vai responder. Então, isso pode respingar em você. Então, por exemplo, se meu esposo ele é empresário e a gente sabe que a empresa sofre riscos, né? Pode sofrer responsabilidades. Não quero que o meu patrimônio respingue. Então, cada um ali casa com separação de bens e cada um responde pelo seu patrimônio. E pensando numa proteção, é até bom para a família ter essa separação, né? Porque daí, se der problema com os bens que estão ligados a uma pessoa, a família está protegida pelos bens que está ligada a outra pessoa. Mas sabe um detalhe? Tem algumas pessoas que me procuram. Eu quero fazer um regime de casamento onde meu cônjuge, né, seja marido, seja mulher, não tenha direito a nada. Nem com o divórcio e nem com a morte. Uai. Com o divórcio, a gente consegue fazer aí a separação de bens. Cada um tem o seu bem, separou, continua da mesma forma. Mas com a morte, não. Se um ou outro vier a falecer, aquilo vai para inventário e vai ser uma herança. Atualmente, né, a gente tem aí reforma, né, do Código Civil que pode mudar alguma coisa. Mas por enquanto não tem como deixar o cônjuge sem nada. Já chegou perguntas assim, né? Não, a gente quer decidir e quer renunciar. Não existe renúncia de pessoa viva, hein? Herança de pessoa viva. Aí você fala, não, mas a gente deixa um papel lá escrito, eu renuncio à herança do meu marido, da minha mulher. Não existe. A pessoa não morreu, não tem herança. Essa renúncia é inválida. Então, escolha ali o melhor regime de casamento. Antigamente ali era a união universal, agora estamos aí na união parcial. E temos a separação de bens. E temos a separação final de aquestos, que ali é uma mistura, né? No decorrer do casamento, separação de bens, então cada um responde pelo seu bem. Separou, aí o que construiu na constância do casamento, metade para cada um. Dá para mesclar ali. É menos usual, porque ali envolve, né, fazer todo ali um levantamento. Mas é muito importante, porque você escolher ali o seu regime de casamento de acordo com as suas crenças, de acordo com o seu patrimônio e com amor. A gente pode amar e escolher o regime de casamento, fazer ali um pacto antinupcial. E eu acho que um fator que é importante também nesse aspecto é ter um regime de casamento, casar-se é melhor e mais seguro do que não casar e viver aquela união estável sem ter nada, né? Ou eu tô equivocada? A união estável, ela se equipara ao casamento em direitos. Mas o que a gente vê no Brasil, e atualmente, né, deu um boom, de morar junto, né? Eu falo união estável isso, assim, a gente não casou, não fez nada, mas a gente é um casal, mora junto, tem uma vida de casado. Isso é arriscado.
Por quê? Ah, vamos morar junto, encurta o aluguel, né? Cada um paga aluguel, vamos morar junto. E isso é perigoso, porque, deu ali 2, 3 anos, vocês não vão sair, largar cada um pro seu lado. E aí a pessoa entra com uma ação e fala assim: não, você construiu a sua empresa, a gente estava junto, união estável. Tem que dar metade. Porque se não definir nada, não tem um papel. Porque até na união estável, você pode fazer união estável pública no cartório, você pode definir ali o regime de casamento. Pode ter uma união estável com separação de bens, se a pessoa não quer casar. Mas se nada está definido, é comunhão parcial. Lascou tudo. Não, mas era minha namorada que morava comigo. E isso é importante para o processo de sucessão também, porque já pensou se isso não está definido? Às vezes ele definiu o regime de casamento, Mas o cara tá mas morando o cara tá junto, né? morando junto e não casou. Ó o problemão. Reflete toda, né? Porque aí a pessoa fala: não, mas era um namoro. Mas tava. Aí a pessoa configura, né? Estavam morando junto, fotos públicas, né? Chama até lá na legenda do Instagram namorido. Você tá ali produzindo provas. Então, hoje em dia, muitos estão fazendo contrato de namoro. Existe contrato de namoro. Ainda fica burocrático, hein? Tá ficando burocrático. Meu Deus. Tivemos aí recentemente, né, o jogador Endrick, que era do Palmeiras, ele fez um contrato de namoro. Ali ele definiu: olha, não somos marido e mulher, namoramos. E você pode pôr ali até cláusulas, né? Existem cláusulas, por exemplo, de infidelidade. Se você me trair, você me paga 100 mil reais. Gente. Você pode ali colocar: se a gente separar, você vai ter que pagar pensão, isso e isso. Você pode ali definir. Rapaz, quem tava pensando em namorar, casar, acabou de Gente, já tá difícil achar um namorado ainda, ter esse tanto de regra. Já chega com o contrário. Deixa que Olha só. Ó, pessoal, você chega numa balada e fala assim, ó, gostou de uma moça lá, tal, aí você começa a conversar, fala, essa aqui é minha advogada, já vai entregar o contato pra você aqui, e se quiser alguma coisa, vai ter que assinar aqui primeiro. Mas eu acho muito importante nessa questão de contrato de namoro. Por quê? Porque a gente vê aí muitos empresários, empresárias, já com uma vida financeira sólida, né? Uma base. E aí, às vezes, vai namorar, porque o namoro é uma fase de conhecimento. Você vai conhecer a pessoa e ver, né? Se é compatível ou não para casar. Então, ali, você conhece uma pessoa e às vezes a pessoa está começando a vida, não tem uma estabilidade financeira, está estudando. E aí, você não determinar juridicamente que aquilo é um namoro e não uma união estável, porque a união estável é perigosa se a gente não definir ela vai ter reflexos. Então, assim, você tá ali todo estabilizado e não pensou. Faz um contrato de namoro, a gente tá namorando, tá se conhecendo. Mas e lá na frente se eu resolver casar com essa pessoa? Você pode casar. O contrato de namoro ali se encerra. Naquele período que vocês estavam namorando, é namoro. Dali pra frente, casamento. Então, isso resguarda financeiramente a pessoa. É muito importante, porque isso traz reflexos sucessórios. E o pai, ele pode, durante o processo de sucessão, num acordo de cotista, fazer esse tipo de determinação ou não? Se ele colocar, eu vou até pegando essa pergunta que a Sandy fez, ele pode, vamos supor, o cara tem um patrimônio bom, os filhos têm 16, 17 anos, e tá começando a namorar. Ele já colocou lá eles na sociedade, na holding, eles não podem casar com comunhão de bens, eles têm que ser separação total de bens, só que um deles começa a namorar e conviver junto. E ele já começou a fazer as doações de parte do patrimônio para os filhos, com a cláusula de reverter o patrimônio para ele, caso ele não cumpra alguma das cláusulas que ele colocou no contrato. E aí ele colocou no contrato também a incomunicabilidade do patrimônio. Vale pro filho dele também? Tipo, o filho tá ali recebendo doação, ou tem que colocar, ou fazer outro artifício legal ali para resguardar essa parte que foi doada pro filho, porque tá namorando e tá morando junto já.
no caso, né, como você citou, as doações foram feitas antes dessa união, né? Então, na comunhão parcial de bens, não comunica o que você adquiriu antes, só durante. Mas é interessante e você pode ali colocar que seu filho case com separação de bens. Pode ter um conflito? Pode, porque ele pode não querer. Uhum. Então, Que ali a nem a gente. Nora. Então, tem que alinhar ali as ideias, mas é importante resguardar e você explicar para o filho que aquilo tem reflexos financeiros nos bens da família. Então, a gente coloca ali cláusulas protetivas, né? Para não comunicar com o cônjuge, para que ele não venha ter um pedaço da empresa que não é dele, é da família. E que aquilo fique em família. Num eventual divórcio, num eventual falecimento, até no falecimento, mesmo que as cotas do cônjuge vá para a esposa, pode ter ali definido que a esposa não vai ficar com as cotas. A família vai liquidar as cotas. Ah, você tem direito a 10 milhões. Toma. Ela não vai ficar com as cotas, não vai poder ter poder de mando, de decisão, de voto dentro da empresa, ali gerenciar as cotas do marido que faleceu. Não. Pode ter ali escrito. Ela tem direito às cotas? Tem. Valor. Tó. Tó o valor. E se ela Pronto. quiser As brigar e cotas falar vão. assim, eu quero participar do negócio. Se tiver ali cláusulas, não. Não Não, consegue. não tem como. Interessante essas cláusulas, né? Por isso, eu falo, as cláusulas são muito importantes, porque elas evitam dor de cabeça. E a maioria dos contratos não tem. Aí o que acontece? A Nora vem e entra dentro da empresa e fala: eu vou ficar, eu vou É tomar. o que manda aqui nesse negócio agora. Nossa. Agora, essa questão do namoro aí, eu fiquei Você pensando. complicou a vida de todo mundo agora. Quem tá Não, nos ouvindo agora vai pro... cuidado, gente, quando vocês estão namorando. Porque, assim, essa questão de ter a cláusula do regime de casamento é comum, a gente até escuta falar mais, mas, assim, se tá morando junto e eles se consideram um namoro, pode, e não tá claro, não tem um contrato, não tem nada, pode virar ali Uma um- união estável. uma união Sim. estável. Porque não necessariamente morar junto, muitos confundem, né? Lá, morou junto é união estável. Não. Você pode fazer um contrato de namoro e morar junto. Pode. No mesmo endereço. Só que ter algo estabelecido. Agora, é muito arriscado você ir morar junto e não ter um contrato. E aquilo Uhum. ser um namoro. Porque a outra pessoa pode ficar ressentida e aí lá na frente falar: não era namoro, não. Era união estável. Ele falava que a gente ia casar, ele falava que ia ter filho. E aí entra toda aquela parte que você falou dos sentimentos, né? Porque talvez no ambiente natural a pessoa nem ia preocupar com isso, ia deixar pra lá. Mas ali, com os sentimentos à flor da pele, vai às vezes só pra Me iludiu. gerar o problema. Gerar o problema. Então, é muito importante essa. A gente conversa aqui, lógico, de uma forma leve, descontraída, Mas eu tenho essa... para que todos entendam, mas o assunto é muito sério. Tudo na vida são contratos, são tudo. A gente casa, é contrato, a gente faz ali uma empresa, são contratos. Então a gente tem que estar preocupado em ter um contrato bem feito. Porque às vezes a pessoa contrata ali uma pessoa que faz mais barato. Fala, não, você cobra muito caro, vou fazer ali com aquela pessoa. E se a pessoa não tiver a expertise de elaborar o contrato, de colocar as cláusulas necessárias, não vai valer de nada. Lá na frente vai acontecer o problema, aquele contrato ali não vai te resguardar de nenhum problema, e aí vai pra justiça e vai. Lorena, você trouxe vários pontos assim que a gente não tinha conhecimento, que não são tão claros. Qual outro detalhe assim que você costuma ver no dia a dia que acontece e que se a pessoa tivesse pensado naquele detalhe, não teria aquele problema? São tantos, né? Como diz o Roberto Carlos, são muitas emoções. Não, são muitos. Mas eu vejo, e isso é muito gratificante para mim. Quando a pessoa ela chega no escritório, ela não tem a noção
dos benefícios, enfim, da necessidade do planejamento acessório. E é super compreensível. Por quê? Porque ela, por exemplo, o produtor rural, ele tem que se preocupar em plantar, em colher, em faturar. Uhum. Ele não estudou direito, ele não estudou contabilidade, quem estudou fui eu. Eu que tenho que resolver o problema. Então é compreensível que ele não saiba o que é um planejamento acessório, como que é feito e como deve ser feito. Ele vai chegar com as ideias dele, falando, doutor, eu quero que proteja ali o meu patrimônio. Então, é compreensível. Mas o mais gratificante é que quando ali eu explico para ele, a gente implementa ali o planejamento, todos os planejamentos, sucessório, tributário, contábil, societário. E ao final, né, quando já tá ali tudo bonitinho, fluindo, a empresa, a propriedade aumenta, a produção aumenta, ele fica grato, a Uhum. gratidão. Que assim, o cliente chegar assim para mim chorar e falar assim: "Nossa, você salvou a minha vida. O que você fez?" Porque pode parecer que para o advogado é só mais um caso, mas não. Para o cliente é a vida dele. Se você fizer algo errado, você está fazendo algo errado com a vida dele. É a família dele, é os bens, é tudo que ele tem. Então ele chegar para você, ele chorar ali de gratidão e falar assim: "Nossa, o que você fez, o que você alinhou, sabendo que lá na frente eu não vou ter dor de cabeça." Não tem assim, não tem valor que eu te pague, assim, a pessoa além de pagar pelo seu serviço, ela ser grata, ela reconhecer que você faz bem aquilo que você faz e que você fez um planejamento que ela não vai ter dor de cabeça. E ela vai colher os frutos desse planejamento por muito tempo, né? E talvez até perpetuar o negócio dele, né? E o mais bacana é que, além de tudo, a gente ganha as prendas, né? Eu Uhum. ganho limão, ganho galinha, ganho boi. É. O cliente liga assim, fala: "Ah, doutora, você tá passando, porque, né, viaja aí o Brasilzão todo. Uhum. Você tá passando por aqui? Não, passa aqui na fazenda que eu tenho uma sacola." E chega lá assim, você fala: "Gente, como que eu Aquela vou sacola. levar tudo?" É a gratidão, é sentar ali. Aí ele fala, a esposa faz um bolo, um cafezinho, um queijinho. Nossa, eu vou para Minas direto. Aí queijo, doce de leite, queijo, cafezinho, moído na hora, muita plantação de café. Ah, aí você senta lá, ele fala da vida, fala, você fica Uhum. ali. E eu falo que os clientes acabam virando amigos, porque chama o Uhum. casamento dos filhos, chama o Natal, Ano Novo. Não, 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 o que você fez pela gente, você não é advogado, você é uma amiga. É muito E, gratificante. e essa relação é muito boa, né? Porque você consegue ter os dois benefícios, né? E isso gera muito mais satisfação do que qualquer outra coisa. Sim, eu falo que o sucesso profissional, lógico, o dinheiro é importante, mas eu vejo que eu estou no caminho certo quando eu olho no olho do produtor rural e vejo que ele está grato ali pelo que eu fiz, que eu estou ali executando, porque, né, lógico, você tem que se profissionalizar para fazer ali o seu trabalho bem feito, mas ele viu, ele é grato, e você resolveu ali os problemas da vida dele. Você minimizou o impacto. Pode surgir um problema lá futuro? Pode. Mas você minimizou o impacto que aquilo podia causar. Então aí eu sinto, falo, não, eu estou no caminho certo, eu estou levando conhecimento, eu estou mudando a vida das famílias. E eu acho que para mim isso, olha, é mais que dinheiro. Pode parecer bobeira, mas é muito importante. Você saber ali que você tá na sua profissão e que você está mudando a vida de alguém. Que Uhum. a gente, né, a princípio a gente acha, o médico ele muda a nossa vida, né? Ele nos cura, né, nos salva. Mas o advogado também salva, salva dos problemas. Com certeza. Verdade. Lorena, se você fosse deixar uma dica para quem está nos assistindo, é, você explicou muito bem a parte de planejamento sucessório, explicou a questão também da importância até para manter Uhum. a, o bom convívio da família. Qual que seria a principal dica disso tudo que você falou que você deixaria para quem está nos vendo? Eu falo que a coisa mais rica
e como dica é o conhecimento. Busca saber o que pode mudar a sua vida. Isso em qualquer área. Quando a gente busca o conhecimento e a gente melhora a nossa vida, a gente atinge resultados. Então, busque ali entender. Se hoje você que está nos assistindo não sabe o que é um planejamento ou tem uma noção assim por cima, pesquisa, vê, né, o que funciona ali para sua família, começa a mudar a sua visão, mudar o ambiente, porque eu tenho certeza que aquilo vai te trazer benefícios e vai mudar a vida da sua família, vai crescer seu patrimônio, assim, você é só sucesso. Então, assim, busque conhecimento. E tem muito conhecimento aí de graça, nas redes, enfim. Igual eu dou muita palestra, viagem. Então, vai em palestra, vai em congresso, vai em evento. Tenha noção daquilo. Porque quando você começa a ter ali o mínimo de noção, você fala, epa, isso é pra mim, vou atrás. E aí o seu sucesso pessoal e profissional deslancha. Nossa, Lorena, muito interessante isso. E você também compartilha esses conteúdos nas suas redes, né? Sim. Também. E, pessoal, a gente já tá chegando aí ao final. A Lorena contribuiu muito, trouxe muito conhecimento. Eu vou deixar aqui na caixinha de informações os dados para você que quer se conectar com ela, quer fazer um planejamento, quer conhecer o trabalho que ela oferece. Só entrar em contato. Então, muito obrigada, Lorena, por ter aceitado o convite diretamente de Ribeirão aqui para Goiânia. A gente tá importante aí. Muito obrigada e Eu que agradeço. Em uma Até o próxima oportunidade, nós vamos falar mais um pouquinho. Até a próxima, com Até a- muito mais planejamento acessório. Obrigado. obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Lorena.